A nossa conversa, a partir de agora, é com o presidente estadual do PL, presidente estadual do Partido Liberal, aqui no Piauí, Thiago Junqueira, que é pré-candidato ao Senado. Vai bater um papo conosco aqui sobre as estratégias, sobre a preparação do PL para as eleições de 2026. PL que é, nacionalmente, o partido que tem um protagonismo no cenário nacional por abrigar nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o pré-candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro, e que aqui no Piauí também tenta se reestruturar. Presidente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, um prazer recebê-lo. Natanael, bom dia, obrigado pelo programa. Cumprimentar também aqui os amigos aqui da bancada, o João, o Chico e todos os ouvintes. Uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí da nossa missão, né? Presidente, o Piauí, e aí os números, inclusive os resultados das últimas eleições demonstram isso, é o estado mais lulista do Brasil. Como é que o PL no Piauí tem atuado para quebrar esse paradigma e levar a mensagem a mensagem da direita, a mensagem do bolsonarismo aos piauienses, né? É possível mudar essa realidade? O senhor assumiu o partido há pouco tempo. O que o senhor tem sentido a respeito disso, nesse diálogo, inclusive agora mais próximo com o eleitorado, com os piauienses pelo interior, aqui na capital também? Olha, Natanael, você falou muito bem. O estado do Piauí foi o estado que deu a maior porcentagem de votos para o Lula na eleição passada em 2022. Foram 77% para o Lula contra 23% para o Bolsonaro. A gente sabe do tamanho da nossa missão, né? É a missão mais difícil, até que eu estou assumindo aqui na minha vida. Eu nunca fui político, nunca tinha sido filiado a nenhum partido, nem candidato a nada. Mas vendo os rumos que o Brasil vem tomando, que o nosso Nordeste, que o nosso querido e amado Piauí vem tomando, eu que estou aqui há 22 anos, eu sou de fora, sou de Ribeirão Preto, cheguei aqui com 28 anos de idade e hoje estou com 50, trabalhando ali na região do Médio Parnaíba, em regeneração, na Fazenda Chapada Grande, onde era uma fronteira da fronteira agrícola. Quando eu cheguei aqui não tinha nenhum histórico de produção de soja naquela região. E aqui eu me deparei com um estado que tem um potencial fantástico, um povo maravilhoso, acolhedor, trabalhador. Me deparei com uma situação de muitos piauienses saindo do estado do Piauí, tendo que ir para São Paulo, que é a minha terra natal, atrás de oportunidade de emprego, sendo que eu fiz o caminho inverso, né? Eu vim de Ribeirão Preto para o Piauí ganhar minha vida, postar todas as minhas fichas aqui. Portanto, eu sou a prova de que o Piauí tem muito potencial, tem muita mão de obra, tem muita gente querendo trabalhar e, infelizmente, por questões políticas, né, o povo precisa realmente fazer uma reflexão. E eu estou muito confiante que essa reflexão está perto de acontecer graças ao advento aí da rede social. Todo mundo hoje tem um celular na mão, tem a internet na mão, as informações estão na palma da mão de cada pessoa no interior do Piauí. E essas pessoas precisam realmente, Natanael, fazer uma reflexão se esse modelo que está comandando o estado do Piauí há 25 anos, que é do PT, da esquerda, se ele está bom, se esses números de segurança pública, de educação, de saúde, de infraestrutura, se está tudo indo muito bem no Piauí, eu sou daquela tese de que time que está ganhando não se mexe, né? O time que está sendo campeão, a gente tem que manter o treinador, manter os jogadores para tentar ser bicampeão. Eu não tenho visto esses números do Piauí nesses 22 anos que eu estou aqui. Eu tenho visto o contrário. O Piauí e o Nordeste amargando os piores índices de desenvolvimento em todos os setores. E eu que estou aqui e amo tanto o Piauí, justamente pelo Piauí ter me dado os dois maiores presentes que eu ganhei na minha vida, que foi a Fazenda Chapada Grande e a minha esposa Jâmia, que é piauiense, eu gostaria de devolver um pouco para o Piauí do que o Piauí me proporcionou, e eu acho que através da política eu tenho condição de mudar os rumos. O que o senhor tem sentido nesse diálogo com os piauienses? De fato, há essa abertura para essa reflexão que o senhor propõe? Agora recente, saiu uma pesquisa da Veritá em abril, que é uma pesquisa nacional. As pesquisas estaduais eu tenho uma tendência de não acreditar, porque sempre tem alguém por trás bancando com algum interesse, né? Mas pesquisa nacional já dá um rumo um pouco mais seguro para nós. A Veritas soltou uma pesquisa agora no mês passado, ou abril, se eu não estou enganado, apontando que o Lula estaria com 54 pontos e o Flávio com 36. O que isso significa? Significa dizer que aquela diferença que eu disse de 2022, que era de 77 a 23, que eram de 54 pontos, ela já caiu para 18 pontos. Então os próprios números confirmam a nossa tese de que o povo está sim fazendo essa reflexão.
O povo quer mudança, o povo não está mais querendo ser enganado ou iludido por promessas e mentiras de políticos que aí estão há décadas enganando o povo, né? E tentando manter esse povo através do Bolsa, do assistencialismo, que eu não sou contra, e vale ressaltar que quem fez o aumento do Bolsa de 190 para 600 reais foi o governo Bolsonaro. O Lula, que teve a maior porcentagem do Brasil aqui no Piauí e teve a oportunidade de estar mais uma vez presidindo o Brasil no Lula 3, ele sequer botou os pés no Piauí, ele virou as costas para o povo do Piauí, que deu essa porcentagem para ele em 2022. Então eu acho que sim, os números estão apontando que o povo está fazendo essa reflexão, que nós estamos no caminho certo da mudança, da renovação, e eu estou muito confiante que nós vamos recuperar essa presidência agora em 26. O senhor tem um projeto, né, de pré-candidatura ao Senado, e aqui no Piauí a gente tem 3 candidaturas, pré-candidaturas, que são, vamos chamar assim, bem estruturadas do ponto de vista da articulação política, né? São 3 nomes: Ciro Nogueira, Júlio César e Marcelo Castro, que têm uma tradição na política, já estão há muitos anos exercendo o mandato, têm partidos com capilaridade em todo o estado. Qual é a sua estratégia para tentar furar, né, essa bolha com esses 3 nomes e tentar alcançar, de fato, o eleitorado nessa disputa pelo Senado? Olha, João, ótima pergunta. São pessoas que estão aí há 30, 40 anos na política, né, que tem muita estrutura, o partido deles tem muita capilaridade no interior e eles já são conhecidos da população. Isso dá uma vantagem a eles e também uma desvantagem, porque tem uma parte desse povo que tem essa vontade de mudança e eles têm já uma quantidade de rejeição. Rejeição essa que eu não tenho, né, por nunca ter sido candidato a nada, por nunca ter sido político. Agora, qual é a minha desvantagem em relação a eles? Realmente essa capilaridade. O PL não tem nenhum prefeito, nenhum vice-prefeito nos 224 municípios, não temos deputado estadual, não temos deputado federal, e eu sou muito desconhecido. As pesquisas têm mostrado que em torno de 15% conhecem ou já ouviram falar do Thiago Junqueira, e 70% nunca ouviram falar do Thiago Junqueira, e outros 15% não souberam responder essa pesquisa. Então, a minha maior dificuldade é rodar pelo estado do Piauí, e pretendo fazer isso fisicamente já a partir de junho, com a caravana Acorda Piauí. Nós vamos rodar os 222 municípios, mais Regeneração, que é a minha cidade, mais Altos, que é a cidade do nosso pré-candidato a governador Tony Rodrigues, totalizando os 224 municípios, para ver se a gente consegue não só levar a mensagem da direita, da mudança, da renovação, como também fazer o nosso nome e a nossa mensagem ficar conhecida, né, desse povo, de parte pelo menos desse povo. Eu acredito que nós temos hoje pelo menos 1/3 do povo do Piauí já votando na direita para o Flávio Bolsonaro, e nós precisamos fazer com que, no mínimo, esse eleitorado escolha também votar com o nosso pré-candidato a governador, nosso pré-candidato a senador, nossas chapas de estadual e federal que foram lançadas agora dia 22 de maio, e tentar também fazer com que outra parte da população, que é outro 1/3, que por vezes vota aqui no Piauí, no PT e na esquerda, façam sim uma reflexão e pensem direitinho se não é o caso da gente renovar, mudar, até porque 2 desses nomes que você citou, João, desses 3 pré-candidatos com mais estrutura e mais conhecidos, já colaboraram bastante aí na política do Piauí, já fizeram bastante e estão com quase 80 anos de idade. É importante que o povo entenda, eles estão com quase 80 anos de idade, nada contra a pessoa idosa, mas concorrendo a um cargo de Senado, mais uma vez, que é de mais 8 anos. Quer dizer, pessoal, vamos refletir, vamos pensar, né? Vamos botar a mão na consciência. Pré-candidato, anteriormente as disputas eleitorais eram disputas de propostas, de quem levava algo mais efetivo para a vida do povo, sobretudo do povo pobre, povo mais carente. E hoje a gente vê a disputa resumida entre uma polarização, entre uma briga entre direita e esquerda. O que é que o senhor, enquanto pré-candidato a senador, Tony Rodrigues, o Flávio Bolsonaro, tem para efetivamente mudar a vida do povo e, sobretudo, do povo mais pobre, o povo mais carente, o povo que não tem oportunidade, o povo que não tem, às vezes, vez e voz? O que é que a sua ala política pode e vai estar ali defendendo e propondo aos brasileiros e aos piauienses? Excelente pergunta, Chico. É o cerne da questão, onde eu peço realmente para o povo do Piauí fazer essa reflexão. A gente tem que entender que eu sou totalmente contra radicalismos, tá? E extremismos, da esquerda e da direita. Para você ter ideia, esses 3 nomes que o João citou agora há pouco,
da política aqui tradicional piauiense, nenhum deles é do PT. É importante a população lembrar que nenhum deles é do PT. Tem dois que estão bem aliados lá à esquerda, o Ciro, que é do centro, e eu, que sou da direita. Eu, que sou do setor empresarial, eu sou do setor privado, eu sei exatamente o que a gente tem que fazer, seja no setor privado ou no público, na política, para a gente ter resultado positivo. Eu só trabalho com resultado, Chico. Eu, dentro da minha empresa, se eu fizer o que a esquerda faz no setor público, eu vou quebrar a empresa. O que a esquerda tem feito? Esquecendo um pouco esse negócio de esquerda, direita, extremismos e tal. O que eu quero para o meu Brasil, para o meu Piauí e para os municípios? Que a gente entenda de uma vez por toda qual é o papel de um presidente da República, de um governador, de um prefeito e de parlamentares. É gerir o dinheiro que é nosso, é do povo, é do pagador de impostos. Então, a partir do momento que eu, como empresário, estou vendo a quantidade de impostos cada vez aumentando mais com a esquerda no governo, eles não param de aumentar impostos, sufocar o comerciante, sufocar o empresário, sufocar o gerador de empregos, o pagador de impostos, e devolvem cada vez menos saúde, cada vez menos educação, cada vez menos segurança pública para o povo que mais precisa. Quando vem um presidente que aumenta o Bolsa Família de 190 para 600, e a gente espera que o povo realmente consiga sair desse assistencialismo, a coisa que eu mais fiquei contente numa fala recente do presidenciável Flávio Bolsonaro, ele teve no Ratinho recente, ele disse o seguinte: Ratinho, o meu pai, apesar de ter aumentado o Bolsa Família de 190 para 600, ter criado o 13º do Bolsa Família e ter criado a possibilidade, a porta de saída do Bolsa Família para esses irmãos nossos do Nordeste, a coisa que eu mais quero, Ratinho, é que o povo nunca mais dependa de assistencialismo nenhum, de nenhum partido, seja de esquerda ou de direita. Então o que nós precisamos, o meu amigo Chico, é trazer emprego, é trazer investimento para o Piauí. Como que a gente atrai investimento e emprego para o estado do Piauí? Não é aumentando impostos, não é perseguindo a classe empresarial, não é cobrando taxa sobre a energia solar, não é cobrando taxa sobre a água do poço. Nós temos que ter um diferencial aqui no Piauí para atrair investimentos, estender um tapete verde e amarelo e fazer com que esses empresários de todos os estados do Brasil venham investir aqui no Piauí, venham gerar emprego aqui no Piauí, para libertar essas pessoas que hoje dependem do Bolsa, para elas conseguirem emprego. Eu não sei se vocês sabem, agora teve essa polêmica da escala 6x1, o que a esquerda está fazendo, dizendo esse negócio de 5x2, que é uma medida totalmente populista, que está mais uma vez enganando o povo trabalhador, é falar, olha, você só precisa trabalhar 5 dias e folgar 2. Num primeiro momento parece uma maravilha, mas o que a direita prega é que o empregado e o empregador decidam, eles por si só, quanto que se quer trabalhar. Você quer trabalhar mais, você vai ganhar mais. Você quer trabalhar menos, você vai ganhar menos. Que tenha liberdade dessa classe que emprega e dessa classe que é empregada, discutir. Candidato, em cima dessa questão da escala 6x1, mais uma vez houve uma demonstração dessa queda de braço entre direita e esquerda, quando não se consegue contrapor aquilo que o outro lado está colocando, há uma espécie de apelo, parte para o apelamento, para a apelação. O seu grupo acabou contrapondo, ao invés da 5x2, a 4x3, assim, como uma maneira de dizer, olha, é o seguinte, nós defendemos mais o trabalhador do que a esquerda, a gente, ao invés de 5x2, a gente defende 4x3. Por que o grupo não propôs algo mais assim convincente à sociedade e ao segmento político no Congresso? Ótima pergunta. Mais uma vez, excelente pergunta. Porque ali naquele momento que está claro para nós da direita que é mais uma medida populista e de enganação e de ilusão da esquerda em relação ao povo, ali foi um momento também de falar, bom, já que vocês estão propondo a 5x2, então vamos propor a 4x3. E aí a turma da esquerda se desesperou, porque também é negativo a 4x3. O que é positivo e que está sendo proposto pela turma do PL, pela turma da direita, o Rogério Marinho está com esse projeto lá para ser analisado essa semana em Brasília, junto com o Senado, porque foi aprovado na Câmara, né? E agora vai para o Senado. É justamente essa liberdade, Chico, essa liberdade do dono do comércio, do dono da padaria, do salão de beleza, ter com o seu funcionário.
Porque tem gente que quer ser empresário, tem gente que quer arriscar, abrir um CNPJ, gerar emprego. E essas pessoas que sonham em melhorar de vida, elas têm que entender que hoje, se elas estão trabalhando na escala 6x1 ou 5x2, enfim, elas têm que sair disso, elas têm que querer prosperar, elas têm que querer crescer na vida. É isso que a gente almeja para o povo do Piauí, né? Então, eu acho que mais uma medida populista da esquerda, mais uma medida que vai trazer consequências já. A gente que tem condição de rodar não só Brasil afora, como países de fora, nos Estados Unidos, por exemplo, o empregador e o empregado, eles têm liberdade para combinar. E o que está sendo proposto agora pelo PL, e vai ser tratado agora no Senado, é a questão do banco de horas. Fica livre. Quem quiser trabalhar mais, ganha mais. Quem quiser trabalhar menos, ganha menos. E está tudo bem, está tudo resolvido. Presidente, antes do senhor e do grupo político que hoje comanda o PL assumir o partido e esse protagonismo no segmento bolsonarista, aqui no Piauí nós tivemos outras lideranças que também buscaram organizar essa militância bolsonarista, mas que em algum momento acabaram vivenciando alguns conflitos, Sim. O que se reflete também a nível nacional. Qual é a dificuldade hoje, qual a dificuldade hoje da direita, do PL e dos bolsonaristas, de modo geral, de se unirem em torno de um projeto? Eu percebo, assim, olhando de fora, que há uma certa dificuldade de relacionamento entre algumas lideranças que são bolsonaristas, que defendem as bandeiras do ex-presidente, mas na hora de unificar forças acabam distantes. Por que há essa dificuldade? Essa dificuldade eu percebo não só aqui no estado do Piauí, como a nível nacional, né? A gente viu recentemente agora, com aquele áudio que vazaram do Flávio, lá com o Banco Master, onde ele estava pedindo um patrocínio para o filme do pai. Logo no dia seguinte, ou no mesmo dia, o próprio Romeu Zema já saiu atacando, né, o Flávio. Então a gente vê essa disputa de ego, de vaidade, muito triste eu fico. Eu que estou aqui nessa missão do PL há mais ou menos um ano, os maiores ataques que eu sofri, 90% dos ataques ou das críticas que eu sofri aqui, João e Chico, vieram do centro e da direita. Pouquíssimo ataque da turma da esquerda. Então, eu acho que é preciso muita humildade, muita consciência, muita inteligência do que a gente quer para o nosso Brasil e para o nosso Piauí. E para mim é tão claro, mas tão claro, quando eu vejo um projeto de esquerda e de direita a nível nacional e comparo, como gestor que eu sou, fica tão fácil da gente escolher. A gente quer um governo que dê prejuízo ou lucro para as estatais? O governo Bolsonaro estava dando lucro para as estatais e nós, como cidadãos brasileiros e piauienses, nós somos sócios dessas estatais. Nós somos sócios dos Correios, da Petrobras, da Itaipu e de tantas estatais que tem no Brasil. Nós, como cidadãos, nós somos acionistas desse país, dessa empresa chamada Brasil. O que a gente quer colocar lá como gestor, como nosso gerente na presidência da República? Um cara que dê lucro ou um cara que dê prejuízo? Um cara que combata o crime organizado e faça com que os números do crime organizado diminuam, ou um cara que passe a mão no crime organizado? É tão fácil de escolher, pessoal. Quando você traz para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, você tem que entender. Se você quer um cara lá que está na presidência que combata a criminalidade, endureça a criminalidade, fale cada vez mais para o cidadão brasileiro que o crime não compensa, ou você quer um presidente que passe a mão e que fale que o cara que vai roubar o celular é só para tomar uma cervejinha. Então, é importante fazer essa reflexão em cada ponto simples do nosso dia a dia, da nossa vida. Nos últimos dias, a pré-candidatura presidencial do Flávio Bolsonaro passou por uns momentos de dificuldade, né? Principalmente por conta das revelações, enfim, de conversas dele com o Vorcaro, né? O senhor acredita que isso tem potencial ainda para prejudicar mais a pré-candidatura de Flávio, a ponto do grupo ter que discutir se realmente ele consegue se manter até o final em uma candidatura competitiva? Tem algum diálogo interno no PL, né? O senhor conversa muito, obviamente, com membros do Diretório Nacional. Como é que está o clima interno no PL no que diz respeito a esses últimos episódios que envolvem o nome do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro? Para corroborar aqui com a pergunta do João, há uma segunda opção dentro do grupo, caso venha a desidratar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Bom, vamos lá que são duas aqui. Respondendo aqui a primeira do João.
Bom, eu sinceramente, quando saiu esse negócio do áudio do Flávio com o Vorcaro, ele pedindo um patrocínio para o filme do pai, primeiro a gente tem que analisar se isso é crime ou não. Ali não vi nenhum crime. Todo mundo ali ficou preocupado se ia ter mais coisas, se ia ter algum desenrolar e tal. Eu achei a explicação do Flávio perfeita, dizendo que tinha uma cláusula de confidencialidade, por isso ele não revelou o segundo contato que ele teve com o Vorcaro. Mesmo assim, não foi crime o segundo contato, onde ele estava pedindo ali um patrocínio para o filme do pai, que esse mesmo banqueiro, era um setor privado, esse mesmo banqueiro já tinha também patrocinado filmes do Temer e do Lula. Então, não vejo crime nem para o Flávio, nem para o filme do Temer e nem para o filme do Lula. Segunda coisa, é o modus operandi da esquerda. Né? Arranhar as imagens, deturpar as imagens. Acho que fizeram um auê muito grande em cima desse áudio, tanto a esquerda como o que eu fiquei mais chateado da própria direita, fazendo um auê em cima de uma fumaça que eu não vi crime algum, não vi problema nenhum. E a maior explicação de todas para esse caso do Flávio com o Banco Master, a maior de todas veio da boca do Flávio, e rapidamente veio da boca do Flávio, ao desafiar toda a turma da esquerda a assinar a CPMI do Banco Master. A partir do momento que o Flávio fez aquela declaração de que não tinha nada a esconder e que estava assinando a CPMI do Banco Master e que estava desafiando a turma da esquerda a também assinar a CPMI do Banco Master, ali eu fiquei tranquilo, Natanael, porque ali demonstrou muita segurança do Flávio em querer expor toda a falcatrua e toda a farra desse Banco Master que tem Brasil afora. E eu faço aqui um apelo também para todas as outras entrevistas que eu dei aqui em Teresina. Eu fiz também um apelo a toda a imprensa, seja rádio, TV e blogs, que desafiem os parlamentares do Piauí. Nós temos 10 deputados federais, nós temos 3 senadores. Faço aqui um desafio também aqui no rádio, no dia, para que os 10 deputados federais e os 3 senadores do Piauí sejam favoráveis à CPMI do Banco Master. Se isso acontecer, esse assunto fica para mim esclarecido e sacramentado. Quem dever, que pague. Se a direita dever, paga. Se o centro dever, paga. Se a esquerda dever, paga. Agora, por que o medo do PT em assinar essa CPMI do Banco Master? Fica aqui a minha pergunta. Agora, a segunda colocação do meu amigo Chico foi em relação à segunda opção, se teria um plano B. Primeiro que eu acho que não arranha, o que tinha para arranhar já arranhou. O Flávio esteve lá nos Estados Unidos, depois com o Trump, já foi atrás de combater a criminalidade aqui no país, foi recebido como pré-candidato, uma coisa raríssima, um presidente da República dos Estados Unidos receber um pré-candidato do Brasil. E o nosso plano B, se houver, né, uma TV, Chico me fez essa pergunta, não, mas num caso extremo, num caso de acontecer mais alguma novidade e tal, o que seria o plano B do PL? O plano B do PL, que eu acho que é o maior cabo eleitoral do PL hoje, é o próprio Lula, com as mentiras, enganações e ilusões que ele tem feito com o povo, é o próprio Lula ficar com medo de ser humilhado pelo Flávio, humilhado e perder do Flávio, e mexer os pauzinhos lá com a companheirada para liberar o Jair Bolsonaro da inelegibilidade e concorrer com o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque essa eleição a gente sabe que está polarizada mais uma vez e que é uma eleição que às vezes se ganha por quem tem menos rejeição. E a rejeição, infelizmente, do presidente Bolsonaro, ela existe porque ela foi massificada nos 4 anos que ele foi presidente, lá com a história da Covid. Então eu acho que o único plano B que existe, até para o Lula, não é para nós não, é tornar o Jair Bolsonaro elegível para enfrentar o pai. Olha, o nosso tempo está chegando ao final aqui. Pois não, Chico. Natan, você me falou sobre a ida do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para intervir com ajuda internacional para combate das facções criminosas. Me diga uma coisa, isso não mostra uma incapacidade de enfrentar o problema, de combater como um presidenciável? Não seria mais fácil ele, como senador, que tem ali o poder constitucional de convocar uma conversa com o presidente da República e chamar para um diálogo, e chamar o presidente da República para dar uma proposta de como combater efetivamente o crime? Não foi uma fragilidade, não foi uma demonstração de incapacidade de resolver o problema caso venha a ser presidente? Boa pergunta, Chico. Excelente pergunta. A incapacidade é do atual presidente. O Flávio não é presidente da República. O Flávio, o pai foi presidente da República e passou por uma dificuldade que ele tem dito para nós, e enquanto estava livre, podendo falar com a população, ele sempre disse: vocês querem mudar os rumos do Brasil?
me deem não só a presidência da República, como a maioria no Senado e a maioria na Câmara. Nós precisamos ter a maioria no Senado e a maioria na Câmara, coisa que o presidente Bolsonaro não teve. O presidente Bolsonaro ele foi um refém do Congresso Nacional, foi um refém do STF, foi um refém da imprensa e enfrentou 2 anos de Covid mundial e internacional, uma coisa jamais vista nas últimas décadas. Então, a partir do momento que a gente recuperar essa presidência da República com Flávio Bolsonaro, tivermos sim a maioria no Senado, a maioria na Câmara, fazer o presidente nessas 2 casas, todo o planejamento de combate e enfrentamento ao crime organizado está todo pronto. Aliás, já estava pronto quando o presidente Bolsonaro foi presidente e não podia estabelecer nada do seu plano de governo, porque tudo o STF dava 24 horas para ele se manifestar e responder a alguma ação que ele promovia naquela ocasião. Então, a gente precisa sim, eu acho que muito longe de ter sido uma demonstração de fraqueza, porque ele não tem poder para resolver o problema do combate à criminalidade, foi uma demonstração altíssima de prestígio, com a maior presidente da maior nação, da maior democracia, do maior poder bélico mundial, de ter feito o convite a ele, de receber ele no Salão Oval e de dizer para ele, olha, se você for eleito presidente, você conte comigo, porque deve é que nós vamos sim resolver o problema da criminalidade no Brasil. Olha, o nosso tempo está chegando ao final, algumas questões pontuais só para a gente encerrar a nossa conversa. Já tem data para a visita de Flávio Bolsonaro ao Piauí? Isso pode antecipar aqui para a gente? Muita gente pergunta, né? Quando é que Flávio Bolsonaro vem ao Piauí? Já tem data? A nossa vontade é trazê-lo no mês de agosto, a depender da agenda dele, mas ele está com um propósito muito dentro do coração dele em recuperar a presidência da República, a gente fazer essa maioria, dar governabilidade para ele, Natanael, com maioria no Senado, maioria na Câmara. Ele vai dar um prestígio para o Piauí que o Piauí nunca teve na história. O Bolsonaro, quando foi presidente, teve 4 ou 5 vezes no Piauí, aumentou o Bolsa, nomeou um piauiense para o STF, que é o ministro Cássio, inaugurou a antena 5G aqui no Piauí, nomeou um ministro-chefe da Casa Civil piauiense. Então o presidente Bolsonaro deu muito prestígio ao Piauí. Eu garanto uma coisa para o povo piauiense e seus ouvintes. O Flávio Bolsonaro sendo eleito presidente, o Piauí vai entrar de uma vez por todas no radar da presidência da República. Nós vamos trazer muito investimento, muito emprego para cá, combater a criminalidade, trazer melhoria na qualidade de vida para as pessoas, que é realmente o patamar que o Piauí merece estar. Eu vou fazer isso com todo amor e carinho, porque eu amo muito o Piauí. O lançamento das chapas proporcionais do PL, acho que há 2 semanas mais ou menos, no dia 22, inclusive, né? Dia 22 passado, o senhor anunciou uma estratégia de buscar o chamado voto de legenda, para tentar eleger deputado estadual e deputado federal, levando em conta, inclusive, essa perspectiva de aumento da votação do candidato da direita, Flávio Bolsonaro, aqui no Piauí. Essa é uma estratégia, de fato, que foi colocada no papel e é viável. O que o senhor espera, o partido, agora enquanto presidente do partido, no que diz respeito à eleição de deputados estaduais e deputados federais? O PL vai conseguir eleger nomes para a Assembleia e para a Câmara Federal? Natanael, a única opção que nós temos é mostrar para o povo do Piauí que o PL está agindo de mãos limpas, não estamos fazendo conchavo, não temos apoio aí de 224 prefeitos, não temos muitos apoios de vereadores, nem de deputados, então nós vamos fazer uma nova política, aquela política que elegeu o presidente Bolsonaro em 2018, quando ele não tinha dinheiro, não tinha tempo de TV, mas foi eleito falando a verdade, muitas vezes algumas verdades que a população não compreendeu ou não queria ouvir, mas ele agiu com o coração, com o patriotismo dele, falando a verdade para o povo e foi eleito presidente da República. Então, a nossa missão agora é agir da mesma forma aqui no Piauí, dizendo uma mensagem completamente diferente. Não adianta eu querer mudar o estado do Piauí se eu agir da mesma forma desses que aí estão. Aí nós vamos estar trocando 6 por meia dúzia, né? Então acho que o voto de legenda é uma possibilidade sim do PL fazer um representante da direita lá no Congresso, lá na Câmara Federal. É possível sim o Thiago Junqueira ser eleito, porque eu não tenho confusão, não tenho briga, não tenho intriga com nenhum desses 3 medalhões que foram citados. Portanto, como são 2 vagas esse ano, eu pretendo sim conquistar votos, o segundo voto, tanto do senador Marcelo, como do senador Ciro, como do deputado Júlio César, né? E mais dos patriotas, desses que já têm a convicção de votar realmente na mudança e na renovação. Mas eu acho que a população precisa entender, e isso nós vamos fazer no Tempo de TV, né? Com esses nomes que a gente colocou como pré-candidatos, que se a gente tiver realmente 1/3 do povo votando no Flávio Bolsonaro, que dá mais ou menos 700 mil votos úteis, a gente precisa de apenas 150 mil votos para fazer um deputado federal e mais ou menos 60 mil votos para fazer um estadual. Se a população entender, e nós vamos massificar isso no Tempo de TV, que o voto de legenda, votando na legenda 22,
é a possibilidade real que nós temos de fazer um representante. Eu acho totalmente possível, mas depende do povo. Não vai depender de liderança política, de prefeito, de deputado e nem de dinheiro. Depende do povo entender a importância da gente fazer maioria lá no Congresso Nacional. Tendo direito a 2 votos para o Senado. Obviamente que o primeiro você vai pedir para você. E o segundo, você vai pedir para quem? Eu acho muito inteligente. Bom, primeiro que a gente foi anunciado para essa missão lá em Brasília, em julho do ano passado, num vídeo junto com o presidente Bolsonaro e com o senador Ciro Nogueira, né? Que é do Centrão. Então existe esse vídeo, né, do Bolsonaro, eu e o Ciro lá em Brasília, onde o Ciro até comenta, olha, Thiago, nós vamos ter 2 opções muito interessantes para o povo do Piauí, porque ele é do centro, eu sou da direita, da verdadeira direita, e tem lá o José Wellington Barroso Dias, que é da esquerda, que já está como senador. Eu acho que ficaria um cenário equilibrado para o povo do Piauí ter 3 representantes de 3 campos políticos, esquerda, centro e direita, tá? Mas o senador Ciro ele ainda não declarou publicamente em quem ele vai apoiar. Então eu sigo na mesma missão. Acho que o mais inteligente para o povo do Piauí é votar em Thiago Junqueira da direita e em Ciro do centro. Acho que é o mais inteligente. Mas também quero aguardar um posicionamento do senador Ciro para a gente também fazer o nosso posicionamento igual. Presidente Thiago Junqueira, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Prazer recebê-lo. Boa sorte, né, nas atividades da pré-campanha e da campanha. Nosso abraço também a todos os bolsonaristas, né? Aqui algumas mensagens chegando. Deixa eu só registrar aqui algumas das mensagens, viu? Nosso amigo... Quem? Paulo do Arroz. José Vilela está aqui conosco. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Só para avisar o nosso pré-candidato ao Senado, Thiago Junqueira, que estamos juntos nessa jornada. José Vilela. Tem aqui também o nosso amigo Paulo César, viu? Paulo César, taxista, que diz o seguinte: a mudança é Tony Rodrigues e Thiago Junqueira. Tá aqui até de Brasil, camisa do Brasil. O Zé Direita também mandou um questionamento aqui. Como é que vocês vão levar a mensagem da direita excluindo do PL do Piauí? O Zé Direita, um verdadeiro representante do povão. Venha com a gente, Zé Direita. Mais humilde. Tá aí, o Zé Direita também está conosco. É candidato, né, Zé Direita? Ele já foi candidato, é Não, bolsonarista. é para candidato nessas eleições também, ele coloca seu nome. Obrigado, presidente, obrigado pela presença, boa sorte. E o espaço aqui está sempre aberto ao senhor e a todos representantes do PL aqui no Piauí. Natanael, muito obrigado, desejo muita sorte, muito sucesso aí ao Comando Geral. João, Chico, obrigado pela presença aí de vocês. Vamos estar sempre à disposição desses bate-papos aí, tá? Obrigado. Thiago Junqueira, presidente estadual do PL no Piauí, pré-candidato ao Senado.